esse é o último episódio dessa temporada com Chá com Cefras. E hoje nós estamos aqui com a doutora em Serviço Social, Rosângela Pesotti, que é responsável pela nossa área técnica aqui do Cefras, e o Frei Marques, que todo mundo já conhece. Eu tô me despedindo desse bloco, né? Tá Pois vendo? é. O próximo Chá com Cefras nós teremos outro Frei aqui e a gente vai sentir falta do Frei. Mas a gente volta. A gente volta. Se você está assistindo pelo YouTube, marca o sininho, aperta o joinha, faz um comentário, compartilha bastante para que esse podcast e esse videocast chegue a maior quantidade possível de pessoas. E hoje a gente vai falar sobre população de rua. Majoritariamente é o trabalho mais importante que o Cefras tem hoje, porque a maior contingência de atendidos vem dessa população. Frei, explica pra gente como começou esse trabalho do Cefras com a população de rua e o que isso significa para os franciscanos. Sim. Aí a gente dá depois da ajuda da Rosângela, porque a Rosângela está aqui desde quando chegou ao primeiro trabalho da população de rua. Eu cheguei depois. Começa antes do trabalho. Na verdade, só lembrando que os franciscanos sempre estiveram muito próximos da população em situação de rua. A história dos franciscanos está muito ligada, até porque nos conventos e igrejas que estão atribuídas à honra de Santo Antônio, existe sempre um lugarzinho reservado chamado Pão dos Pobres. E assim os franciscanos, onde tem esse cofrinho, fazem algum tipo de ação com a população. Às vezes é entregar literalmente do pão, às vezes é outra atividade, né? No nosso foi o pão mesmo. E aí aconteceu que lá no espaço que não está sendo utilizado, lá na Rua Riachuelo, que é o convento de São Francisco, aqui em São Paulo. Que é onde fica o chá do padre. Eles resolveram então começar a atender a população em situação de rua. E aí começando com as pessoas da comunidade mesmo, e os freis, e esse trabalho então começou a atender um fluxo muito grande de pessoas que estavam aqui nessas grandes cidades, que têm as consequências de fome e tudo mais. Então logo começou esse trabalho quando também eles começaram a cantar o chá, né? E aí a população apelidou o nosso trabalho de chá do padre, né? Então o chá do padre foi então o primeiro serviço, e antes do Cefras existir então ele começou esse trabalho. No começo tinha outras coisas acontecendo conjuntamente, mas tinha esse trabalho bem distinto, que é a população de rua, que foi denominado chá do padre. E aí só em 2000, quando o Cefras existe, que ele vai entrar pra gente. Mas ele tem uma história muito longa, inclusive ele vai ter esse trabalho também como um incipiente. Eu descobri isso com a Ângela, né? Trabalho com criança também, parece que ela foi também teve um trabalho. Quando começa o trabalho no Largo São Francisco, né? Ali também junto atendia a população de rua, atendia crianças, porque junto também atendia catadores, né? E daí de lá, desse monte de gente que estava sendo atendida, saiu o trabalho com criança, que foi nosso centro infantil, que era o CICA, ali na Major Diogo, e saiu o Recifran também, né? Então ali do Largo São Francisco saíram pelo menos mais outros 2 trabalhos, né? E depois o Cefras também, antes do Cefras ser instituição jurídica, mas antes ele também assumiu, tinha centro de acolhida, teve hotel social, né? Então esse trabalho com a população de rua sempre foi um trabalho muito expressivo dentro do Cefras. Mas naquela época, né, ela nasceu melhor, também esses serviços que tinham com população de rua era meio à parte, assim, sabe? Eles eram unificados. Depois que vai tendo o sentimento de congregar como um único corpo e tudo mais, né? Mas existiam vários, né? Sempre eu acho que foi o mais expressivo do Cefras, né? Desde o início. Hoje são quantas pessoas? Pessoas? Atendidas mais ou menos, tu sabe? Olha, por baixo, acho que a gente contaria umas 3.000 pessoas por dia, por situação de rua, né? Os 4 serviços, né?
Os 4 de São Paulo, mais no Rio de Janeiro hoje. E aí, Rosângela, conta quais são os serviços para essa população que a gente tem no CEFRES hoje. Sim, então, o Frei começou falando, né? A gente tem o Shop Padre, que é um trabalho bem ali no centro, né? Na região da Sé. No furacão. Onde tem mais gente, né? Porque a gente sabe que a população de rua, a situação de rua, ela se concentra principalmente na região central, né? Nos centros urbanos. E lá, então, é um trabalho que tem desde o mais básico, que é você dar condições da pessoa tomar água, tomar um banho, comer, até o atendimento social, o atendimento da psicologia, atividades socioeducativas, né? Então, tem desde o mais básico até aquilo que as pessoas podem fazer, como grupo de arte, cultura, trabalhos manuais, né? Tem várias atividades. Tem que entender que essas várias atividades são atividades, inclusive, maravilhosas. Assim, atendimento social variado, faz ações, tem Ministério Público, o negócio lá bomba, assim, né? Lá a gente tem uma parceria muito importante com a Defensoria A Defensoria da Pública, União, não isso. é com o Ministério Público. Bom, muito parecido com esse, tem um outro que começou na época da pandemia, lá no Glicério, né, numa região que a gente chama de Baixada do Glicério, né, que inclusive está num lugar que os vizinhos não querem, né, e que lá também é um atendimento muito parecido com o do chá, né. Eu acho que a diferença lá é que tem um quintal, né, com árvore, com várias coisas, então tem um sentimento assim que você chegar parece uma comunidade mesmo, né. Então tem esse trabalho, que é a Casa Franciscana. Depois, muito pertinho, também tem o Recifrão. O Recifrão é um trabalho, um grupo menorzinho de pessoas, 50. E é um trabalho no campo da inclusão produtiva, né? As pessoas são preparadas através da coleta de separação de materiais reciclados para irem para as cooperativas ou ir para o mercado de trabalho, né? Como ele é menor, ele tem resultados mais interessantes, assim, né? Porque você faz o acompanhamento social, você faz tudo isso e a pessoa sai e vai cuidar da sua própria vida. E tem uma estruturação de ensinar essas pessoas no ofício, né? Que lá o grande foco é o que a gente chama da reciclagem, né? Então ele tem também um papel ambiental, né? Você imagina que lá tem uma média de materiais de toneladas de 20 a 25 toneladas por mês, né? Então ele também contribui aí para que a gente tenha bastante material reciclado. E aqui em São Paulo, o último é o Centro de Defesa da População de Rua, que é apelidado carinhosamente de busão, né? Porque ele é um trabalho que se dá dentro de um ônibus que anda pela cidade e estaciona. E a diferença dele é que ele é um trabalho para receber denúncias de violações de direitos, né? Muito importante. Muito importante. Isso em São Paulo. E no Rio a gente está começando um trabalho, né? Que com a pandemia nós passamos a distribuir em março, junho. A gente distribuía comida para a população do Largo da Carioca, população em situação de rua. E agora, até o final do ano, a gente vai inaugurar um espaço para o atendimento dessa população. Se Deus quiser. Deus quer, né? Porque der a resposta, nós já não aguentava mais, né? E para quem quer ajudar esse serviço específico, no nosso site tem a campanha Cidade Maravilhosa para Todos. Na tenda franciscana no Rio, a gente distribui 400 refeições por dia, todos os dias. E com o espaço, isso provavelmente vai ir até um número de 1.000 pessoas por dia, 1.000 atendimentos por dia. E aí vai ter atendimentos não só com comida, mas também Vai ter banho, vai ter serviço social, vai ter atividade socioeducativa, parceria. vai ser um espaço também de convivência para a nossa população. E essas coisas que são muito, muito básicas pra gente, tipo, beber água, né? Pra quem mora na rua é difícil, a gente não para pra pensar nisso. Às vezes a gente olha a pessoa dormindo na rua e pensa, poxa, ela tá com frio, ou ela não tem lugar, né, pra se abrigar da chuva. Mas mesmo um banho, mesmo beber água, é muito difícil. E ao banheiro é muito difícil para essas pessoas. E aí, Rô, eu queria saber de você, quem são essas pessoas que estão na rua? Sempre tem
existe o que a gente chama uma representação social, que a gente olha as pessoas que na verdade, a gente fala, morador de rua, pessoa de rua. Na verdade, o modo correto são pessoas em situação de rua. Por quê? Porque ela não está na rua. A rua não é ela não pertence à rua, ela está naquele momento na situação de rua, né? Mas a gente tem essa população com um público muito diverso, muito heterogêneo. E a gente sempre pensa e tem uma representação de que são vagabundos, que são bandidos, ou são pessoas só com problemas mentais, ou são pessoas que fazem uso de algum tipo de droga. É uma representação que se tem sempre de pessoas perigosas, né? Que a gente tem que ter medo. Tanto é que tem todo mundo, eu não sei se todo mundo, né? Mas quando eu era criança, tinha aquela brincadeira do homem do saco, né? Ele era uma figura que é uma pessoa em situação de rua que vai lá se você não te rouba, se você está... e vai te roubar, né? Vai te enfiar dentro do saco, vai te levar embora. Olha a representação que tem aí, né? Mas a rua, ela é muito diversa. Você tem desde pessoas que foram abandonadas, né? A gente tem hoje um número enorme de idosos, pessoas com muito mais de 60 anos. A gente tem pessoas com 80 anos na rua, chegando aos 90 anos, que simplesmente a família abandonou, né? A gente tem muitas famílias em situação de rua, né? Que perderam as suas condições, não conseguem pagar o aluguel e vão para a rua. Pessoas que saem da prisão, né? Que acabam saem da prisão e não tem outra opção. Você tem pessoas com transtornos mentais, você tem pessoas que por algum motivo saíram das suas famílias, né? E estão na rua hoje. Então a gente tem uma diversidade na rua que não é possível dizer que a rua tem uma característica. Ela tem muitas características, né? Mas hoje eu acho que talvez o mais grave são pessoas que chegaram em um grau tão grande de empobrecimento que elas não conseguem sobreviver numa casa, não conseguem ter uma moradia. O que elas ganham não é o suficiente. Tem trabalhadores na rua hoje que eles não ganham para ter um aluguel de um espaço. Então ele trabalha e dorme na rua, dorme no centro de acolhida, né? Porque é o que é suficiente para ele viver. Então a rua é muito diversa, né? Então não dá para dizer que as pessoas são isso ou aquilo. Claro que tem uma característica quando a gente olha, que são homens numa idade, a grande maioria numa idade jovem ainda, ativos. Mas hoje você encontra muita coisa, né? Muita diversidade. Eu acho que, conversando um pouquinho isso que a Rosângela falou, é engraçado quando a gente olha assim, porque existem vários condicionamentos que a gente tem sobre essa realidade na situação de rua, que a gente não pensa que a situação de rua não é individualizada, ela é social. Então, na verdade, quando a gente fala que tem muitas pessoas com problema de saúde mental, é que a gente tem uma sociedade que não dá conta disso e aí a rua vira a consequência desse processo. Eu lembro que quando eu comecei a apertar de querer trabalhar com certas alunos, eu já estava aqui, eu era estudante, nem tinha nada ainda. Estou te botando na praça. Faz tempo. E a gente já conversava, que a gente já tem uma bem-querência de um bom tempo, né? E naquele tempo, eu lembro de a gente conversando sobre isso, o perfil, perguntando as coisas, e ela falava para mim, então, que naquela época ela estava muito assustada porque existia um envelhecimento das pessoas na rua. Então isso já tem um tempo já que a gente vê o envelhecimento das pessoas na rua. Por que estou falando isso? Porque até aquele momento, agora não sei bem um ano específico, né? Mas pelo menos assim, uns 8 anos para trás, já com certeza, né? Não tinha muito costume de você ter uma dificuldade de tirar as pessoas. Então você vai vendo que as dificuldades outras, né, vão fazendo com que as pessoas vão envelhecendo. Então você vai tendo uma precarização da política pública, sabe? Então esse dado que ela já levantava há muito tempo já mostra o quanto que isso vai fazendo. Essa precariedade é a situação, né? Porque senão a gente vai individualizar. Existe um grande processo de também criminalizar quem já está sofrendo a situação de rua. É muito comum isso, como que a Rosângela fala, de chamar de bandido e tudo mais.
Quer falar? Eu penso que ninguém quer estar na situação de rua, né? Não é confortável para as pessoas elas não dormirem no chão duro, né? No frio, São Paulo cheio de mato. serem extremamente violentadas, né? Existe uma violência muito grande contra essa população. Ninguém quer estar nessa situação de rua, né? Tem uma série de fatores que acabam levando para a rua, né? Mas também não tem uma resposta imediata da política pública para que a pessoa saia dessa situação, né? E aí, como o Frei falou, com o tempo a situação vai ficando tão crônica que é muito difícil depois, quanto mais tempo a pessoa está na rua, mais difícil ela conseguir sair da rua. E é muito preocupante a gente pensar que as pessoas estão envelhecendo na rua, Sim. né? E isso, no Chá do Padre, que a gente tem uma média de 800 refeições na hora do almoço, né? Só a fila do que a gente chama de preferencial são os idosos homens e mulheres, também mulheres idosas, e pessoas com alguma deficiência ou doentes. Só a fila de preferencial dá mais de 300 pessoas. Então a gente imagina que se ali tem 300 pessoas que vão ali se alimentar, e ali num único espaço, que com essa característica é bastante preocupante, né? E eu acho que tem um outro grande problema. Como há muito tempo a gente não olha as crianças que estão em situação de rua, você tem também hoje uma construção de jovens que começaram na rua quando crianças e que eles vão permanecendo na rua, entram na juventude na rua, E né? aí, que perspectiva essa pessoa tem, né? Porque se ela não tem casa, ela não tem onde tomar banho, ela não tem onde dormir, ela não tem onde estudar, será que ela frequenta a escola? E eu acho que o pior de tudo é a perda dos vínculos, né? Porque talvez um dos grandes problemas na rua é você perder os vínculos, e aí o vínculo familiar, mas pensando em família como aquele grupo que você tem uma relação que não é só sanguínea, né? É uma relação também de afeto, de pertencimento. A pessoa, quando ela fica em situação de rua, ela perde esse vínculo, certo que a família vai para a rua, mas ela rompe um vínculo com o grupo que ela tinha, né? E aí, claro que na rua ela vai conhecendo outras pessoas e tudo mais, muitas vezes eles formam grupos na rua, né, que estão junto, que se protegem, mas tem uma perda, esse rompimento de vínculos. Imagina um adolescente que perde os vínculos familiares e comunitários e vai para a rua, né? E acho que uma outra situação muito grave é das mulheres em situação de rua, né? Elas são duplamente violentadas, né? Porque elas acabam sofrendo muitas agressões na rua, né? E muitas vezes elas, inclusive, têm que ficar em grupos que elas nem gostariam de estar, mas como uma forma de autoproteção. E aí a gente também entra numa série de outros problemas de higiene, de precarização. Tem muitas mulheres que sofrem violências sexuais, engravidam, acabam parindo crianças que vão nascer na rua. E é um ciclo vicioso muito, muito perverso. Uhum. E as pessoas, por exemplo, é muito comum depois dizer que aquela mãe não pode mais ter aquela criança, né? Então, mas ela é vítima de uma violência como um todo, e ela vai durante a gestação processando a maternidade, e depois a sociedade diz que ela não tem o direito, porque ela ser mãe e porque ela não tem aquela situação, e não oferece para aquela constituição familiar uma outra saída. Então é uma dor muito grande. Nós já vivemos experiências no chá, quando eu estava aqui já. Nossa, eu lembro de ficar uma semana com um clima desse, né? De uma mãe, como que faz, né? É uma dor muito, muito grande, assim, que acontece. Mas eu também queria lembrar, eu estava lá no Rio de Janeiro, e duas coisas me chamou muita atenção. Uma que era essa questão de idoso, porque quando o idoso ia pedir abrigo, não tinha abrigo para idosos. Então, assim, a pessoa, ou você fingia que ela era mais nova, que a gente fazia isso, para colocar no abrigo, para ela não dormir na rua, porque é um idoso, e aí em tempo de frio é perigoso, tudo isso, né? Ou então você tinha que negar literalmente as condições. Então também a dificuldade de pensar isso me deixava muito, muito entristecido. Os nossos olhos mudam depois que a gente começa a trabalhar com a população em situação de rua.
Se você percebe, se você está escutando isso agora nesse momento, quando você passa nas ruas e vê uma pessoa idosa em situação de rua, é essa condição de ela não ter possibilidade mais nenhuma. Se você vê uma mãe com filho, é essa condição de ela ser arrancada o direito de ser mãe. Então muda muito a visão. E depois disso que a Rosa já falou sobre o vínculo, tinha acho que tu lembra dele, um voluntário que apareceu lá que era cozinheiro, lembra? Que ele cozinhava rápido assim, que era um fracão, assim. Às vezes eu já estava meio no chão assim. E eu lembro que ele foi pedir guarita para abrigo, não tinha abrigo, porque a demanda era muito maior do que a prefeitura ofertava e tal. E aí o padre pegou e falou para mim, olha, se acolhe ele aí. Eu falei, padre, pelo amor de Deus, você não tem condições. Mas aí, né, eu freiei ele, padre, eu fiquei meio sem saber o que fazer. Ele chegou lá, né, e aí ele queria ser contratado. Não tinha a menor condições de contratar. Gente, inclusive, a gente não tem como ofertar trabalho para todo mundo, né? Fica só a dica, né? E aí, esse rapaz que foi lá, ele chegou a conhecer, porque ele ficou voluntário lá há algum tempo. Qual era a condição dele? Ele era um profissional da área da gastronomia, né? Ele liderou as cozinhas e chegou no momento que, por causa da pandemia, se fechou, ele ficou na rua. E como é que ele falaria para o filho, para a esposa, que era aquela condição? A vergonha, o vínculo foi quebrado ali, ele não tinha condições de voltar mais a estabelecer, porque a condição dele era precária naquele momento. E aí ele estava sujeito a ficar na rua até que ele voltasse a trabalhar, para que de repente ele pudesse voltar ao vínculo familiar. E aí ele estava sujeito a cozinhar com a população em situação de rua por R$50, que era para comprar janta. E aí, na época, então, a gente conseguiu meio que médio contratar ele, fazer uma coisa, alugamos uma casa, e aí eu lembro de eu bem preconceituosamente, de eu falar assim, a gente vai alugar essa casa, não vai dar certo, mas assim, né, então tá bom, né, mas vou dizer que eu não vou, e deu muito certo. Era isso, faltava o apoio para aquela pessoa, porque era isso, na verdade não era que ele estava condicionado àquela situação. Ele estava condicionado à precariedade de trabalho. E aí faltava aquilo lá. E eu lembro da felicidade dele de cozinhar com a gente. Ele era muito engraçado, festivo assim, né? E como que foi ver uma pessoa em um mês ter condição de voltar para os braços da família e ter um emprego de novo. Era apenas uma oportunidade que não tinha e eu já podia estar na calçada, né? Então esse perfil de quando a Rosa fala, aí tem que quebrar um pouco essa lógica, porque ele é muito plural e é possível muita coisa, né? E aí, você falou sobre uma pessoa que foi para a rua por conta da pandemia e das consequências dela. Como o Cefas encarou essa mudança com a pandemia? A pandemia trouxe mais gente para a rua, isso é um fato estatístico notório. E esse perfil, ele mudou? Mudou. O que a gente tem hoje, inclusive de pesquisas de censos, né? O Rio de Janeiro foi um lugar que fez um censo entre 2020 e 2021. São Paulo fez 2019, ainda não pegou a pandemia. E outros lugares, outras capitais também fizeram, né? Concreto a vinda de famílias inteiras para a rua, né? Pessoas que de fato perderam tudo, né? E ficaram sem ter o que fazer. Então, você anda pela rua hoje, você consegue enxergar isso, coisa que a gente não enxergava antes. Então, você vê muitas vezes uma tenda, uma barraca, você vê a família, né? O homem, a mulher, você vê crianças. Um dia desse a gente passou aqui na Avenida do Estado, com a roupa assim, como se fosse um varalzinho, tudo penduradinho. Essa lógica da casa na rua, né? Pessoas que não tiveram o que fazer. E isso é muito grave, porque a política pública, ela não estava preparada para isso. Por quê? Porque a gente também tem uma lógica dentro da política pública para esse público, de serviços às vezes muito grandes, com um número muito grande de pessoas juntas. E aí você tinha uma divisão muito rígida,
ou você tinha vagas, principalmente de acolhimento, para homens e para mulheres. Centro de acolhida para homens, centro de acolhida para mulher. Agora você tem que pensar nessa pluralidade, né? Você tem que ter para famílias, porque não é justo você separar a família, você pegar o cara, e isso acontece muito, pegar o homem em um lugar e a mulher com as crianças no outro. Ou às vezes pior, bota o marido aqui, a mulher aqui, tira a criança e põe num serviço de acolhimento. Então hoje está tendo que pensar centros de acolhida para famílias, né? Para que a família fique junto, que é um vínculo que não pode ser quebrado. Você precisa pensar hoje em centro de acolhida para idosos, você precisa pensar em centro de acolhida para o público LGBTQI+, também. Uma realidade que hoje está muito presente são as pessoas convalescentes. A pessoa adoece, ou vai para a rua por conta tem um número grande de pessoas com deficiência na rua. A pessoa depois, se ela está ou numa cadeira de roda, ou ela sai do hospital, ela precisa ter um lugar apropriado. E nós já passamos por mais de uma situação que a pessoa chega, por exemplo, de uma cirurgia, o hospital tem que fazer, coloca lá para fora, e aí você não tem um lugar que ela possa ter uma continuidade do tratamento. Ela vai para a rua e ainda ela vai para a rua adoecida e ela continua a adoecer. Ou seja, a gente não tinha uma política pública preparada para isso que a gente está vendo hoje na rua. Alguns municípios, eu penso que a cidade de São Paulo está tentando criar alternativas para isso, mas a gente vê claramente o que está acontecendo. Não é só uma mudança numérica, né, na população, mas é uma mudança de perfil. Um perfil majoritário de homens ainda está sozinhos, está na rua, mas você tem muito mais gente diferente, assim, diversa na rua do que a gente tinha há algum tempo, né? E aí, se a gente pensar assim, demonstra um pouco como que a gente tem que ter maturidade para se relacionar com isso. Porque, voltando ao nosso perfil, né, que a gente falava lá, quem são essas pessoas? São pessoas que não estão inseridas no mercado de trabalho ou com um mercado de trabalho precarizado. Eu me lembro que quando eu era mais novo, o desespero de todo jovem da Baixada Fluminense, da periferia, era terminar a escola sem já estar trabalhando. Porque a gente tem que terminar a escola já trabalhando, porque você é um peso para a família, economicamente. E eu lembro de depois que a gente entendia que a gente pegasse o primeiro emprego, e era o primeiro que vinha mesmo, assim, né? A gente tinha muito medo de ser mandado embora sem que você tivesse um outro emprego. Então, ainda que a gente estivesse com uma situação precarizada de trabalho, os nossos pais tinham forçado que a gente tinha que aceitar tudo, porque você não tem outro emprego, pessoal, tu vai sair. Engole o sapo. Tudo vai me arrumar um verão, pelo amor de Deus, né? Então você fica no emprego até arrumar outro. Quando a gente fala assim, e aí as pessoas falam, isso que tem que trabalhar. Não, não é isso mesmo. As condições do trabalho, se elas não são colocadas de forma saudável, elas são análogas ao trabalho escravo, mas também ela não gera a capacidade produtiva, não gera a eficiência plena do ser humano, a dignidade, a qualidade mental, quer dizer, uma série de questões que vão por de trás. E a gente vai ter isso na rua, nesse momento, pessoas que estão trabalhando e elas vão sair da rua para o trabalho e do trabalho para a rua. Essas condições humanas, elas são complexas. E aí pensar como que a gente consegue lidar com essa população, entendendo que eles são trabalhadores sobre essas condições. Muda a lógica. E aí a gente fala assim, deixa de ser aquela pessoa que dá o gasto, mas ela vai contribuir melhor com o Estado. Eu acho que a gente não pode esquecer, quando a gente analisa o que é o trabalho, a gente nunca vai ter uma oferta de trabalho para todo mundo que está em condições de entrar no mercado de trabalho. Isso é uma lógica do processo dessa sociedade que a gente está. Eu entendi. Então, você tem uma oferta se a gente dá um exemplo, você tem uma oferta de 10 vagas, você tem 100 pessoas. Então, sempre vai ter uma procura maior por trabalho do que a oferta de vaga que nós temos. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é que a gente vai ter sempre um grupo de pessoas permanentemente excluídas do mercado de trabalho. É uma análise. Não, esse é o looping. O looping. Esse é o exército de reserva. Esse é o looping proletariado que se chama.
São pessoas que estão permanentemente excluídas do mercado de trabalho. A exigência desse mercado de trabalho é tão voraz que há um grupo de pessoas que nunca vão conseguir se adequar a esse mercado de trabalho. E tem uma parte da população em situação de rua que faz parte desse grupo que ainda pode acessar o mercado de trabalho, mas a gente tem uma parte excluída de forma permanente. Ela não vai conseguir se adequar à forma como o mercado de trabalho está hoje. Então, as pessoas que estão lá com tratamento por conta do uso de alguma substância, pessoas com transtornos mentais, pessoas extremamente doentes, vulneráveis, são pessoas que a gente pode dizer que tem lei de cotas, que tem muitas coisas. Essas pessoas não vão ser agregadas, elas vão ficar permanentemente excluídas. E aí elas ficam... Editora. Elas ficam à mercê do que aparecer mesmo. E aí assim, ou elas vão tentar algum tipo de emenda com algum trabalho informal, né? E aí é uma informalidade. Eu penso sempre que a informalidade, que hoje também se deu o nome de empreendedorismo para a informalidade, né? É alguma coisa que exclui essas pessoas também de forma permanente de todo o sistema de segurança social que nós criamos no país. Então, quem está na informalidade não vai acessar a Seguridade Social que nós temos, não vai conseguir aposentar, se ficar doente não vai acessar a Previdência. Então, é uma informalidade que precariza tanto a vida dessas pessoas que nem aquilo que a gente tem hoje garantido de forma parcial, que é o direito à segurança social, essas pessoas têm. Para onde elas vão? Elas vão para a assistência social, que é a política que acaba dando conta dessas situações. Mas também o que a gente olha? Se a gente tinha na rua 14 mil pessoas, com a pandemia elas vão para 24, né? De 15 vai para 24, a assistência também não dá conta. Por isso que a gente tem uma política pública quantitativamente insuficiente e que ela vai ser uma política pública que, apesar de tentar dar conta daquilo que é próprio, daquilo que é característico de alguns grupos, ela é uma política pública massiva, né? Então você vai ter centro de acolhida com muita gente dentro, vai ter centro de convivência com muita gente dentro, que você vai fazer pode fazer um bom atendimento, mas você não consegue olhar aquilo que é específico daquela pessoa, aquilo que é o seu particular, e que talvez aquilo, se a gente desse uma atenção melhor, a gente teria outras construções, né? Para aquele grupo de pessoas. A gente trabalha junto, então a gente tem... Eles têm sinergia. Mas e a gente comunga na análise de sociedade. E aí, inclusive, faz parte do... plenamente, acho que inclusive a gente pega esse pedaço, acho que é o núcleo duro do processo, de como que a sociedade vai construindo o processo de relação social e produtiva, que é o trabalho, de tal modo que vai descartando as pessoas, e a gente não é tão distante assim, porque a gente tende a olhar a população de rua com um olhar segregador e a gente não consegue se perceber nisso. Então, pensando, por exemplo, aqueles grandes mutirões de trabalho que tem em São Paulo, que cada ano, agora não é uma parada, uma pandemia e tudo mais, tinha, e aí você tinha ali em Agabaú, filas intermináveis de pessoas procurando emprego e depois com muitas vagas que não são completadas. Por quê? Porque reflete essa construção de sociedade que não está dando possibilidade para as pessoas acessarem. E eu ainda lembro, por exemplo, quando a Camila estava aqui, ela trabalhava com os meninos de repetida, a grande questão que ela falava para mim, ela era muito engraçada. E aí ela falava assim, Frei, não adianta, porque a gente está trabalhando com um grupo muito específico, ela falava um pouquinho mais rasgado, mas ela queria dizer isso, que esses meninos não conseguem entrar de novo no mercado de trabalho. E ela falava isso não no sentido da capacidade produtiva, mas da relação social que era estabelecida. Esses meninos tinham um processo de construção social que precisaria ser elaborado. Grosso modo, você teria como porteiro da tua casa alguém que participou do regime prisional? Sim ou não? Essas construções que a gente vai dando e vai para as pessoas para esse limbo, né, ela vai determinando essas relações.
Então é preciso reconstruir a relação Sim. toda. E eu acho que a gente tem um problema hoje que a gente normaliza isso. A gente passa na rua, nós não nos incomodamos de olhar as pessoas na rua, né? De ver uma pessoa dormindo, a gente vê uma família, de ver uma pessoa comendo lixo na rua, ou ela tomando água que escorre pela calçada. Esse é um grande problema, eu acho, desse momento histórico que a gente vive. De normalizou essas situações, né? Não é normal você ver um idoso na rua, uma criança na rua, uma família. Não é normal você ver um ser humano na rua, né? Então, a gente tem que, talvez, eu não sei como é que se dá, né? Mas a gente precisa refundar e repensar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente olha o outro ser humano, né? Porque se a gente não tem nenhuma empatia, ou se aquilo não nos causa nenhum problema, a gente tem algum problema, né? Essa sociedade tem problema. Ela é doente. Ela não pode olhar uma pessoa, como eu já vi, pegando lixo e pegando aquilo que o outro jogou fora e pondo e comendo porque ela não tem comida. A gente não pode achar que isso é normal. Tu sabe que quando... E nem esconder isso dentro de um discurso, que a pessoa está lá porque ela quer. Exato. Ela tá lá porque ela quer. E tu contando essa história de coisa, né? Ai meu Deus, tocou Já? sinal, o ciclo está acabando, meu Deus! Só acontece um ponto para a gente poder ir para a última pergunta, então. Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui no Cefras pela primeira vez, eu era postulante. E aí a Rosângela e o Frei José me colocou lá no Recifran, né? Aí fui trabalhar no Recifran. E chegando lá no Recifran, até o trabalho, como população em situação de rua e o trabalho de reciclagem, isso para mim era ok, porque vim da periferia estava ótimo. O que eu não estava esperando é que no meio da esteira aparecesse lixos, e aí é lixo mesmo, por isso que são industrializados, não é material reciclado, com alimentos. E aí, especificamente, e é para assustar que eu vou contar essa história, veio num pacote, um pacote com lixo de banheiro, e dentro iogurte, e a pessoa sem problema nenhum tomou aquilo. E eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. E ela falou, sabe como que eu vou ter oportunidade de tomar isso de novo? E aí, é essa relação que a gente vai normalizando, que a gente vai colocando e construindo no mundo, que vai gerar essa ideia de que você pode ter uma ética, uma concepção moral e de sociedade que você vai segregando sobre os seus paradigmas aquilo que diz o outro, e você está construindo isso, modo de trabalho, modo de relação, construção de política pública. A gente vê, então, várias questões juntas, né? A falta de muitas Eu questões. podia falar uma hora aqui. Muito mais. Eu A falei gente- que ia gostar, tá vendo? Ela tá mais reticente, não queria vir. A gente fala de fome, que a gente falou no último episódio, a gente fala de falta de trabalho, a gente fala de violência, porque quando a gente fala que, por exemplo, uma pessoa LGBTQIA+, vai pra rua, talvez ela foi saindo de uma violência que ela sofreu em E casa, ela vai sofrer uma e ela maior. vai sofrer uma maior na rua, e às vezes ela vai ter que recorrer à prostituição para poder sobreviver, ou ir para o crime, e aí volta um ciclo perverso de que as pessoas elas não têm saída, porque a pessoa precisa comer, ela precisa sobreviver, né? E aí Rô, a gente entra numa situação das políticas públicas, né? Existe um tempo que essas pessoas ficam, uma média de tempo, para elas retomarem a vida ou não? Então, depende muito, né? O Marx contou da história do Rio, né? Da pessoa que perdeu o trabalho e foi pra rua, mas aí conseguiu um trabalho mesmo precário, arrumou um lugar e voltou. O que a gente observa é isso. Se a pessoa, ela vai, vamos pegar esse pessoal da pandemia. Quem veio pra rua na pandemia porque ficou sem condições de viver numa casa e tudo mais, você rapidamente, se você tiver política pública, de trabalho, ou de renda, de habitação, ela rapidamente sai. Né? A pessoa, quando ela vai ficando muito tempo, se você pensar, uma pessoa que está 10 anos na rua, vai ser muito difícil, mesmo que você diga para ela assim, quer um emprego, ela vai querer, mas ela não tem mais
essa rotina, né? De acordar cedo. Não estou dizendo que ela não seja capaz, mas você precisa criar processos. Então, uma coisa que parece muito, às vezes a gente pensa que é muito simples, né? Mas nos nossos trabalhos a gente procura criar para as pessoas condições que elas voltem a ter coisas que elas vão perdendo. Então, a gente pensa, por exemplo, que comer, né? Sentar, como a gente tem no chá na casa franciscana, essa coisa de a mesa, o prato, o talher, o copo, Mesmo horário. o horário, a gente pensa assim, isso não quer dizer nada. Por que não dá garfo de plástico, né? Eu já escutei, por exemplo, assim, mas por que vocês não dão garfo e faca? Dá uma colher para esse povo comer. Não, porque isso faz parte desse processo de humanização, né? Então, você chega lá, tá todo mundo comendo com garfo, quem quer faca, pega a faca, quem quer colher, pega a colher, né? Porque isso é importante, né? E eu penso que isso é importante nos trabalhos da assistência, você criar processos de humanização, né? Das pessoas poderem falar, conviver. A gente tem, por exemplo, a gente teve uma experiência muito bonita com pessoas com transtornos mentais de uma oficina de palhaçaria, que a pessoa botava a máscara do palhaço, ela virava outra pessoa, né? De poder ir para a rua, de brincar, de criar uma trupe de palhaços, né? De estarem juntos enquanto um grupo. Então, eu acho que a gente tem que olhar as políticas públicas dentro dessa lógica da humanização, né? De você criar condições para que a pessoa possa trazer de volta aquilo que ela tem de melhor, né? E acho que o outro grande caminho é isso, a gente precisa tirar da normalidade essa coisa que está na rua, essa fala, não é na rua porque ele quer, ninguém quer falar, né? A gente precisa desconstruir isso que está na nossa sociedade. A rua não é lugar de criança, não é lugar de adulto, não é lugar de idoso, não é lugar de ninguém. E a gente precisa criar um processo de humanização. Não é deles, é um processo nosso, eu entendo, né? E acho que isso a gente faz na vida do cotidiano, né? Quando a gente vai, por exemplo, no chá, escuta as conversas, escuta as histórias, né? Eu sempre fico muito comovida quando eu vou lá na época de Natal, Ano Novo, que eles estão lá, eles ficam muito entristecidos, assim, muitos deles. Que eles vão contar da mãe, que eles não veem a mãe há muito tempo, a mulher, os filhos. Aí quantas vezes falam assim, mas se você não quer voltar a falar com eles, não, porque eu tenho vergonha de dizer do jeito que eu estou, né? Então, como é que a gente vai rompendo isso? Para mim, isso é um grande desafio das políticas públicas nossa, enquanto sociedade, enquanto humanidade. E por isso que tem que ter, já estou me terminando, gente, mas acho que é isso que a Rô falou, né? Tem que ter políticas públicas, mas acho que a gente queria também dizer de como que a gente consegue entender a demanda que é plural. Então precisa ter políticas direcionadas, assim, pensando numa realidade mais próxima da gente. Quando a gente pensa uma educação, dá para você juntar todas as séries numa única sala? Não dá, é preciso você respeitar o processo da criança no seu crescimento, socialização. Na população de rua também, tipo, no Rio de Janeiro era isso, uma demanda muito grande para idoso, você precisa de uma política pública muito voltada para as mulheres, né, nessa comunidade LGBT, porque ela sofre uma agressão muito grande, exploração sexual, violação do Estado, porque a relação que alguém da segurança pública tem com o homem, com uma pessoa que é gay, que é travesti, é outra. Então a construção disso precisa ter uma capacidade de repensar isso. E aí está falando do que é essa política pública? Tudo. É pensar habitação, é pensar seguridade, é pensar trabalho, saúde. Isso tem que ser pensado, porque senão não é possível. Até mesmo lazer. O direito à cidade, por exemplo, porque eu não falo muito que ele depreda os espaços públicos, porque os espaços públicos não são feitos para eles, e eles vivem como acuados naquele espaço, eles vivem do produto. E o direito, inclusive, de estar na rua. Exato. É um direito nosso, você poderia ficar na rua, porque a gente fica, se passar um pouco mais tarde, aqui tem feira da madrugada, nessa rua, né? Se eu chegar um pouquinho mais tarde, eu fico da rua, não preciso nem ir para casa, né?
mas eles ocupam a cidade para o processo de trabalho deles. Então, por que não pode ficar por outra faculdade? Quer dizer, essa construção ela tem que ser feita. E acho que, por fim, especificamente, a gente está indo no processo eleitoral. E quando a gente fala, por exemplo, nós defendemos uma política pública, um projeto para esse grupo, não é porque a gente é alguém que laxista ou que não tem valores, não, é porque a gente entende que hoje a gente está vivendo um processo muito grande de decadência das políticas públicas, mas se a gente fizer agora, tem uma resposta muito grande. O governo que assumir a governança durante esse período, ela terá a oportunidade de construir uma política pública que fará um número muito grande de assustador. Porque é isso, é um público que não estava acostumado à rua e que precisa ser reativado. Então, se a gente construir isso, é uma grande oportunidade. Agora, só fará isso num conjunto mais amplo, com a economia e tudo mais, né? Então, é possível pensar e tem que se engajar nesse momento também. E quem quiser conhecer a população de rua pode ser, ou conhecer a população de rua não, né? Mas quem quiser trabalhar, conhecer os nossos serviços, ser voluntários, é só entrar no nosso site. Qual é o nosso site? www.cefras.org.br. E se quiser ajudar, como que é o que? Sabe? cefras.org.br. Siga a gente nas nossas outras redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Por lá a gente mostra muito do que a gente faz todos os dias, todos os processos. Teve agora há pouco a segunda apresentação do Vozes Solidárias, que são pessoas que trabalham com a população da rua e pessoas que estão em situação de rua, que cantaram, fizeram um show maravilhoso, fizeram uma exposição de arte linda, inclusive com quadros do Anderson, que está aqui. Lá nas câmeras. Atrás das câmeras, brigando com a gente porque a gente não cala a boca. E é isso. Esse é o nosso último episódio, querendo responder por que os franciscanos falam o que falam. E falar de população de rua e dessa empatia, de olhar o outro, tem tudo a ver com São Francisco, porque ele fez isso. Ele largou ele e foi viver com o outro. Exato. Isso tá ótimo. E vamos dar um spoiler para vocês não perderem. No próximo bloco eu saio de mão, porque vem outra imagem voltando para arte, né? O próximo é sobre arte. E acho que vai ser maravilhoso entender essa relação. Ele fala que ele não é tão ligado à arte, mas ele desenha lindamente, tá? É isso. Um beijo a todos e até o nosso próximo chazinho. Paz e bem. Paz e bem.